Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio, vamos para mais uma aula de matemática. Na verdade, hoje iremos fazer a correção da atividade anterior. Em seguida, faremos o encaminhamento da atividade com a explicação sobre o conteúdo de hoje, né? Que será sobre frações semelhantes. Mas inicialmente vamos lá para a nossa correção. Já na aula passada, nós iniciamos um estudo sobre frações e iremos fazer a correção das questões de acordo com o que foi estudado, certo, pessoal? Nós iniciamos com essa questão 2, que fala: a figura ao lado foi dividida em 8 partes iguais, das quais 3 foram pintadas de verde. Você observa aqui, a figura que está ao lado, e você observa que essa figura ela se trata de um octógono, né? Uma figura que possui 8 lados. E eu peço para vocês também observarem aqui nessa figura que, além dela estar dividida em 8 partes iguais, ela tem 1, 2 e 3 partes, pintadas na cor verde. A letra A pergunta: qual é a fração que representa a parte pintada de verde na figura? Então, ela pede para a gente representar essa figura na forma de fração. A fração, pessoal, ela possui um numerador. Vamos colocar aqui um 2 e um denominador. Vamos colocar aqui o 4. Eu peço para vocês observarem que essa fração é 2 quartos. O numerador é a parte do todo. E o denominador, ele representa o todo. Então, se eu perguntar aqui, nessa figura da questão 2, em quantos pedaços o todo foi dividido? Em 8. Então, o denominador vai ser 8. E quantas partes foram tomadas, foram pintadas? 3. Então, o numerador será 3. Dessa forma, nós temos 3/8 como resposta. A letra B pede para você observar cada uma das figuras abaixo e representá-las na forma de fração. A letra A, nós temos aqui um retângulo que foi dividido em 1, 2 e 3 partes iguais. Então, o denominador vai ser 3, porque ele é o todo. E foi pintado 2 de amarelo. Então, 2 vai ser o numerador. Então, nós temos aí 2/3. A letra B, nós temos um círculo que foi dividido em 1, 2, 3, 4 e 5 partes iguais. Então, o denominador vai ser 5 e foram pintadas 3. Então, o numerador vai ser 3, representado pela fração 3/5. Observamos que a próxima figura, ela tem uma falsa ilusão que ela foi dividida em 4 quadrados, mas não foi. Foram em triângulos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 triângulos. O denominador foi 8. Desses 8 triângulos, 6 foram pintados. Dessa forma, nós temos 6/8 a fração representada, certo? Aqui no item 3 fala que Gustavo representou a fração 3/4 em uma reta numérica. Para isso, ele desenhou a reta, indicou o inteiro e dividiu em 4 partes. Em seguida, considerou 3 dessas partes. Aqui nós temos a figura representando, a reta numérica, que representa um inteiro. Ele dividiu ela, em 4 partes. 1, 2, 3, 4, 4 partes. E para representar 3/4, ele pegou 3 dessas partes, 1, 2, 3. E aqui ficou a fração 3/4. Aí pede para a gente representar aqui as frações nas retas numéricas abaixo, né? Representar aí a escrita como fração. E aqui na letra A já pede para a gente colocar aqui, o 1/10, o 4/10, o 6/10 e o 10/10 nas posições corretas. Observe que aqui eu tenho o 0 e aqui eu tenho o 1. Um inteiro, ele foi dividido em 10 pedaços. Então, todos os denominadores são 10. Então, eu quero primeiro 1/10. 1/10 vai ficar onde? Aqui na primeira posição, pegando a primeira parte do todo.
Agora eu quero 4 décimos, ó. O 4 décimo vai ficar aqui na quarta posição, ó. 1, 2, 3 e 4. Vai ocupar aí a posição de 4 décimos. E assim na próxima nós temos os 6 décimos, que está ocupando a sexta posição da reta. E para finalizar, 10 décimos lá no inteiro, ó. 10 décimos é a mesma coisa que o inteiro, até porque 10 dividido por 10 dá 1. Então dá 1 inteiro. E na letra B nós temos aí, ó, 2 sextos, 4 sextos e 5 sextos. Você observa que os denominadores são 6, então o inteiro ele foi dividido apenas em 6 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pedaços. Então, aqui no primeiro quadrinho, nós temos contando, ó, 1, 2 e 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 sextos. O próximo quadrinho, ele está na contagem de, ó, 1, 2, 3, 4 intervalos, né? Tomou 4 espaços da reta, então vai ser o 4 sextos. E o próximo já é o quinto intervalo, 5 sextos. E aí a gente representou, certo? Eu peço agora que vocês parem um pouco, reflitam essas questões que foram corrigidas, verifiquem no seu caderno se realmente estava correto. Após você fazer essa verificação, né, você dê pause aí no vídeo para você fazer a correção desses 2 itens. Após você corrigir, você retoma o vídeo, aperta play novamente e seguiremos com as outras questões. Então, pessoal, continuando com a correção da atividade, né, depois que vocês aí fizeram a verificação no caderno de vocês, se acertaram ou não, se tem 2 e 3, né, e corrigiram direitinho. Na quarta questão fala que as frações são nomeadas de acordo com o seu denominador. Observe as informações do quadro. Então, esse quadro aqui ele traz para nós exemplos de leituras de frações. Ó. Nós temos aqui a primeira fração, que é 1/3, a segunda fração, que é 4 nonos, a terceira fração, que é 1/10, a próxima fração, que é 13 milésimos, a próxima, que é 5 dozeavos, e a próxima, 19 70avos. Deixa eu dar uma dica aqui, ó. As frações que recebem nomes assim, especiais é a fração representada por 1/2. Ela tem o 2 como denominador, ó. 1/2, 2/2, 3/2. Sempre que o denominador é 2, recebe o nome de meio. Se o denominador for 3, como já tem aqui no exemplo, ó, ele recebe o nome de terço. Aí, se for o denominador 4, é quarto. Se for 5, é quinto. Até 9 é a leitura desse número na ordinal. Se for 9, como já tem aqui no exemplo, ó, 4 nonos é no ordinal. Se for 1, ele fica no singular, como 1 terço. Se fosse 4 terço, era terços no plural, porque o 4 numerador era um número maior que 1. Certo? Tem que fazer essas concordâncias também. Se o denominador for 10, é décimo. Se for 100, é centésimo. Se for 1000, é milésimo. E todos os números que não for 10, 100 ou 1000, acima de 10, 11, 12, 21, 25, recebe o nome com a leitura normalmente, né? 12, acompanhada da palavra avos. 13, acompanhada da palavra avos, certo? E aqui na questão pede para a gente escrever as frações correspondentes a cada um desses desenhos e depois fazer a sua escrita por extenso. Você observa que na letra A nós temos aí um triângulo, que ele foi dividido em 16 pedacinhos iguais e foi pintado 7. Dessa forma, nós temos aí a fração 7/16avos. 7 porque é a parte tomada, que são a parte pintada de 7 triângulos, e 16 porque representa o todo, né? O triângulo todo foi dividido em 16 triângulos de mesmo tamanho. E a leitura aí, a escrita, né, por extenso, é 7/16avos. Na letra B, nós temos aí uma figura com 10 partes iguais, dividida em 10 partes iguais, e foram pintadas 3. Dessa forma, aí nós temos a fração 3 décimos, né? Porque 10 representa o todo, que são todas as partes da figura, e 3 porque foram 3 partes pintadas, né? 3 décimos.
Na letra C, nós temos aí uma figura que foi dividida em 8 pedaços iguais, e desses 8 pedaços, 5 foram pintados. Dessa maneira, nós temos a fração 5/8. Na letra D, nós temos aí uma imagem, né, que ela foi dividida em 16 pedaços iguais, e desses 16 pedaços, 11 foram pintados. Então, 11 é o numerador, que é a parte pintada, 16 é o denominador, que é o todo, né, em quantas partes o inteiro foi dividido, e a escrita, por extenso, 11/16. Na letra E, você observa que a figura foi dividida em 9 partes iguais, então 9 vai ser o denominador, e dessas 9 partes, 5 foram pintadas, sendo o numerador, temos aí a fração 5/9. E para finalizar, nós temos aí na letra F, né, o todo foi dividido em 20 partes iguais, onde 15 foram pintados, nós temos aí a fração 15/20. Certo, pessoal? Nossa atividade de correção era só essa, espero que vocês tenham compreendido. Após essa atividade, vocês vão assistir uma aula explicativa sobre frações equivalentes e depois eu vou fazer o encaminhamento da atividade de vocês, tá? Tchau! Então, pessoal, nós vamos agora para continuidade aí do nosso assunto, né, que é frações equivalentes, nossa aula. E nós temos aí a primeira imagem, né, cortada em 2 pedaços, a segunda em 4, a terceira aí em 8 partes iguais. Primeiro eu queria dizer para vocês que frações equivalentes quer dizer EQ iguais valente valores, são frações que têm o mesmo valor e que se representam de maneira diferente. Aí na primeira imagem observa que apenas uma parte foi pintada e o todo possui 2 partes. Você observa, ó, na segunda imagem, 2 partes foram pintadas e o todo são 4 partes, mas ela representa a mesma quantidade de partes pintadas que na anterior. E você observa também que a primeira imagem foi dividida em 2 partes iguais, a segunda em 4 e a terceira imagem em 8 partes iguais. Dessa forma, a primeira imagem aí, a primeira imagem representa a fração 1/2, a segunda imagem representa a fração 2/4 e a terceira a fração 4/8. E ambas representam a mesma parte de um inteiro. Aí abaixo nós temos aí um quadrado dividido em 2 partes iguais, no qual um foi pintado de amarelo, também representando a fração 1/2, você pode observar. O 1 é o numerador, parte que foi pintada. O 2 é o todo, porque ela foi cortada em 2 partes de mesmo tamanho. A segunda parte representa a fração 2/4, porque tem 2 quadradinhos pintados. E 4, porque é o todo, que o inteiro foi dividido em 4 partes iguais. E você observa que ela representa a mesma parte pintada do primeiro desenho. E aqui na terceira imagem, você observa que ele foi cortado em 16 quadradinhos de mesmo tamanho, 16. E 8 foram pintados, representando a fração assim, dessa maneira, 8/16. Porém, ele tem ocupa a mesma parte, ó, que foi pintada na primeira imagem, na segunda e na terceira, ó. Eles ocupam essa mesma linha, né? Ocupa o mesmo tamanho da figura, que é o todo. Dessa forma, pessoal, nós dizemos que as frações 1/2, a fração 2/4 e a fração 8/16, elas são equivalentes. Por quê? Porque elas representam a mesma parte de um inteiro. Então, pessoal, continuando as frações equivalentes, observe aí que nós temos inicialmente 2 círculos. O primeiro círculo cortado em 3 partes iguais, uma foi pintada de verde. Dessa forma, nós temos aqui a representação dela 1/3, porque eu tenho uma parte pintada e o todo foi dividido em 3. No segundo círculo, 2 partes foram pintadas de verde, mas corresponde a essa mesma parte que só no primeiro círculo foi pintada apenas uma, ao mesmo tamanho. E assim eu tenho a fração correspondente 2/6, porque nós temos o círculo pintado 2 partes, mas o todo era cortado em 6 partes iguais. Abaixo nós temos aí 4 círculos, ó, um foi dividido em 2,
O segundo foi dividido em 4, pintado 2 partes. O terceiro dividido em 8, foi pintada 4 partes. E o último foi cortado em 16 partes iguais e foram pintadas 8. Portanto, as frações 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos e 8 16avos são equivalentes. Frações equivalentes. Vamos pegar aqui uma fração 1 meio e a fração 4 oitavos. São equivalentes essas duas frações. Vamos observar isso em forma de desenho. Ó. Vamos pegar um inteiro, um quadradinho inteiro. Vou cortar ele em 2 pedaços, porque o denominador da fração é 2. E vou pintar 1, porque o numerador é 1. Agora eu pego um inteiro. Eu vou cortar ele em 8 partes iguais. Ó. Cortei em 4 já. Aumentei mais 2 e mais 2. Um total de 8 partes iguais. Eu vou pintar 4, porque o numerador é 4. Você observa ó, que os dois desenhos, a parte pintada representa o mesmo tamanho em cada desenho. Por quê? Porque essas duas frações correspondem ao mesmo valor. Elas são equivalentes porque têm valores iguais, embora a aparência delas sejam diferentes. E isso que significa frações equivalentes. São frações que têm o mesmo valor com a aparência diferente. Esse 1, para transformar num 4, ele foi multiplicado por 4. Ó, 1 vezes 4 é igual a 4. E esse 2 para transformar em 8, eu devo multiplicar também pelo mesmo número, 4. Porque 2 vezes 4 é 8. Ó, 1 vezes 4, 4 e 2 vezes 4, 8. A gente encontra uma fração equivalente a partir da multiplicação pelo mesmo número. Podemos fazer ainda outros exemplos. Ó. Escreva as 3 frações equivalentes. Vamos supor aí um item. Pronto, ó. A partir de uma fração, nós podemos encontrar frações equivalentes a elas. Observem aqui, ó. Eu tenho aqui a fração 2 sextos. E eu quero 3 frações equivalentes a ela. Eu posso multiplicar ó, esse 2 por 3 e esse 6 também por 3. Olha, observe, 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 3, 18. Então, ó, as frações 2 sextos e 6 18avos são equivalentes. Eu posso encontrar outra fração equivalente. Eu posso pegar os 6 18avos, ó, e multiplicar por 2. Então, eu vou ter, ó, 2 vezes 6, que é 12. E vou multiplicar o 18 também por 2, que 2 vezes 18 vai dar 36. Então, as frações 2 sextos, 6 18avos e 12 36avos, as 3 são equivalentes. Porque nós podemos encontrar uma fração equivalente a uma fração inicial, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Poderíamos também fazer isso dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor também. Encontraremos da mesma maneira, certo?